Pessoal, bomba na ala bolsonarista. No dia de hoje, uma grande aliada no PL e da causa direita no Brasil, Carol Detoni, está prestes a deixar o PL e se afiliar ao Novo para poder concorrer a senadora no próximo mandato. Tudo por causa de Carlos Bolsonaro. O que está gerando discórdia nos bastidores? Me dê sua opinião se a saída de Carol não irá enfraquecer o poder da direita. Confira no vídeo a seguir. Que eu não sei o que é. Que é o negócio do senador? Eu falei o que você acha. Pelo Estado. Não, eu não sei o que aconteceu. Eu vi no Twitter e eu não sei o que é real e o que não é real, por isso te perguntar. Aparentemente, você falou assim, senador em Santa Catarina, você está falando senador ou governador, tem que nascer aqui. E fazia uma menção, pelo menos na análise que eu fiz, a um aceno do Carlos Bolsonaro, que seria... ele vai ser candidato lá. No lugar da Detoni. Falaram assim, olha, a Ana era bolsonarista e virou contra o Não, eu não Bolsonaro. sou nada, eu amo Bolsonaro e estou fazendo tudo que eu faço é pelo projeto bolsonarista. Eu acho que o projeto bolsonarista, o projeto de direita está correndo riscos, é ruim, que por isso eu me posicionei. Mas respondendo a tua pergunta, eu dei uma entrevista em São Bento do Sul, uma cidade que eu tenho 13 mil votos, um beijo para você de São Bento, e lá deu uma entrevista e disse assim, eu entendo que alguns catarinenses, olha só como o jornal noticiou, Ana Campanhola é contra candidatura de Carlos Bolsonaro. O que eu falei de fato na entrevista? Eu entendo que boa parte dos catarinenses, boa parte dos prefeitos e boa parte dos vereadores é contrária à candidatura de alguém de fora. Eu entendo, eu falei, eu compreendo. E por outro lado, também compreendo o presidente Bolsonaro, que infelizmente está sofrendo injustiça, está em prisão domiciliar e para salvar os seus filhos, está querendo elegê-los. Entendo os dois lados e por fim concluir. Mas a minha preferência é a deputada Carol Detoni, por tudo que ela tem. Nós temos 580 vereadores no partido. Dos nossos 580 vereadores, 530 estão com a Carol Detoni, candidata ao Senado. Ela vai sair. Não, agora não sei mais, porque quando o Carlos veio, ele assumiu a vaga que era dela. Ela disse que vai sair, mas não vai. Se ela tiver que sair e ela bater o pé, eu quero sair senadora, ela tem que sair do partido. Do PL? Tem que sair do PL. Ah, entendi. Não. Tem duas vagas. Eu entendi teu ponto de vista. Todo mundo tá dizendo isso. E é por isso que gerou a briga com o Carlos. Porque o Carlos disse que eu estava mentindo ao dizer que quando ele entrou, ela saiu. O Carlos Bolsonaro? O Carlos Bolsonaro me chamou de mentirosa porque eu disse assim... Puta, o Carlos também é uma briga, hein, danada. Eu não tenho nada contra ele. Eu adoro a família toda. A direita não Carluxo, é o Carluxo. Um abraço, Carluxo. A direita não tem WhatsApp. É só tudo no... Não, pois é, do nada. Foi ele me atacou. Eu dei uma entrevista, eu dou entrevista todo dia. Eu sou deputada estadual, todo dia eu dou entrevista. E o cara me perguntou, você não acha vexatório colocarem o Carlos? E eu não respondi que eu achava. Eu falei, eu acho compreensível, o presidente quer salvar o filho dele. Ainda deu uma amenizada. Ainda deu uma amenizada. Não, mas salvar por quê? Salvar? Porque o presidente acredita que os filhos com mandato ao Senado, que a família com mandato ao Senado é menos vulnerável ao STF. Só que o desejo de ir para Santa Catarina não foi, é um pedido do Bolsonaro, mas o desejo do partido do Carlos. Voto lá, né? Exato. Tem muito voto. Santa Catarina é muito bolsonarista. Mas ele falou ali, mas não são duas vagas. Todo mundo que é catarinense sabe, e esse é o ponto, tem que ser catarinense para saber. Todo mundo que é catarinense sabe há mais de um ano que Santa Catarina, o PL vai negociar a segunda vaga com a composição, com a coligação. Então o PL não tem duas vagas, era uma vaga da Carol Detoni e a segunda vaga estava pré-prometida, indicada para o senador Esperidião Amin. Careca. Todo mundo conhece. Porra, o Esperidião é... Pô, ele nunca veio aqui. Nunca veio. Já traz ele já para ele responder. Mas o Esperidião está há 68 anos. Mas assim, com todo respeito ao Esperidião, eu não estou defendendo o Esperidião Amin. Ele não é meu amigo. O Esperidião Amin é amigo do Bolsonaro. Eu, pessoalmente, ouvi do presidente que o presidente, antes de escolher o senador, queria ouvir a opinião do Esperidião Amin. Ele falou isso no ano passado, quando eu estive com o Bolsonaro, antes dele ser preso. Então, o presidente é amigo do Amin. Eu não sou amiga do Amin, só para deixar muito claro. Eu não falei para o Carlos que ele não deveria ir. Eu falei, inclusive, que ele era bem-vindo. O que eu disse muito claramente é, a chegada do Carlos desestabiliza o projeto de direita de Santa Catarina. Agora a Carol está negociando. Eu falei com ela no telefone hoje. Ela está negociando com o Partido Novo, o presidente Eduardo do Partido Novo, está conversando também com o Marcel Van Hatten, com todo o Partido Novo. Ela vai ter que sair do PL, a nossa maior deputada federal, que fez 200 votos, a mais votada, a nossa ex-presidente da CCJ, uma mulher que tem, como eu disse, 530 vereadores com ela, 150 prefeitos estão com ela, nós temos 300 cidades, 150 prefeitos estão com ela, ela vai ter que sair do partido, vai levar junto quem? Prefeitos, vereadores? Isso foi o que eu disse e foi com relação a isso que o Carlos me chamou de mentirosa. Mas assim, com todo respeito, eu amo a família Bolsonaro. Todos sem exceção. Eu sempre tive boa relação com eles. Com a Michelle, eu sou escolhida da Michelle para ser presidente do PL Mulher, hoje sou presidente do meu estado. Eu desafio qualquer um, Esperidião Amin, Jorginho Melo, Carol Detoni, Carlos Bolsonaro, a dizer que não existe um acordo para que o PL coligue ceda a segunda vaga para a coligação. E esse acordo existe há mais de um ano. O Jorginho Melo me ligou, eu liguei para ele ontem, ele me falou... De certeza absoluta, pode falar onde você for, na televisão, na internet. A segunda vaga é da coligação e ponto final. Não vou lançar chapa pura. Eu falei, o senhor me autoriza, governadora, a dizer que o senhor não vai lançar? Autorizo. Então, estou dizendo, com autorização dele. Não vai ter chapa pura. Uma só vaga do PL. Tem uma vaga. Uma é do PL. Para negociar. Uma é do PL, a outra é... Se ela for por Novo, não é importante nela, tá lá? Sim, do ponto de vista do eleitor. Mas olha só, olha o que o pessoal está dizendo. O pessoal que está me rebatendo está dizendo o seguinte, mas então sai o Amin e o Carlos pela chapa do Jorginho e a Carol sai pelo Novo. Escuta, você acha que o Amin é retardado?
Quando o Amin perceber que o partido colocou ele só pro forma no santinho, mas que o partido não vai trabalhar para ele? Escuta aqui, um senador, um homem de quantos anos tem? 70 anos? E um cara conhecido, um cara de respeito. E como é que vai ser isso? Os nossos vereadores, a Carol tem vereadores, eu tenho vereadores. Os nossos vereadores, então, eles vão fazer campanha pirata pra Carol Detone? No santinho vai botar o nome do Carlos e do Amin e por fora vai fazer campanha. A Carol Detone não vai se eleger desse jeito. O problema é que justamente a esquerda, por menor que ela seja, ela é mais ideologizada, ela é mais militante. O conservador, o não revolucionário, ele é mais de boa, ele quer cuidar da sua vida, da sua casa, e ele não se envolve tanto. Então, na matemática da política representativa, essa minoria barulhenta da esquerda parece vencer, né? E de fato vence em muitos patamares. Você vê que o Brasil é um dos países mais violentos. A gente já chegou a passar a Índia em número de mortes violentas absolutas. A Somália. Ana, o Brasil é mais violento que a Somália. Pois é, a gente está falando sobre essa questão e volto a tocar na questão do Rio de Janeiro, porque assim, tudo se politiza, tem coisas que a gente consegue compreender, né? Principalmente classe artística, essa coisa de Lei Rouanet, bom, que seja. Mas na questão do Rio de Janeiro, que a gente está falando sobre segurança, a gente está falando sobre polícia contra bandido, e Emílio semana passada falou, nunca ficou tão claro quem é a favor de polícia e quem é a favor de bandido. Como se politiza, como que se consegue politizar uma questão de violência? Porque assim, quando o cara ganha alguma coisa por politizar qualquer outro tipo de assunto, beleza, mas na questão da violência, na questão de bandido contra a polícia, o que se ganha defendendo o bandido? Aí é que você tem uma briga que já é de 200 anos, que é do iluminismo de esquerda com o iluminismo de direita. O que é a esquerda? É esse pano de fundo que eu vou te explicar aqui agora, em um minutinho, eu acho. Certo. Esse pano de fundo justifica todas as ações políticas públicas, posicionamento do pessoal de esquerda. O iluminismo de esquerda é baseado naquela frase do Rousseau, né? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Certo. Nessa frase tem 2 pressupostos que a esquerda abraça. O primeiro pressuposto é que o agente de transformação social, de motor da história, a história muda, as coisas acontecem por causa de um agente coletivo e não de um agente individual. Ou seja, quando diz assim, ó, o ser humano é bom, a sociedade o corrompe. A sociedade é coletiva, veja, é um grupo, é abstrato. Sim. Então a esquerda acredita na atuação do coletivo como uma força mais determinante do que a atuação do indivíduo. Segunda parte da frase, a segunda interpretação da frase diz respeito à natureza humana. O homem nasce bom. A sociedade o corrompe. Então a esquerda também acredita que esses traficantes, esses marginais, esses bandidos, eles são bons por natureza, eles foram corrompidos pela sociedade. Então esse pensamento do Rousseau, ele tem 200 anos já. Então Você imagina que todas as políticas públicas e toda a esquerda marxista que vem depois, e tudo que vem depois é baseado nesses dois pressupostos. Aquele criminoso que a polícia abateu, ele é bom e a sociedade o corrompe. Veja que você já ouviu isso da boca da Maria do Rosário, naquela discussão com o Bolsonaro, em que ela chamou o Bolsonaro de estuprador? Exato. Sem noção. Ela estava defendendo o champinho, ou seja, o champinho é bom, a sociedade o corrompe. Aquela de esquerda que falou a lógica do assalto. Tiburi. O que eles estão fazendo? Todos esses intelectuais, especialistas em segurança pública, parece tão incoerente, mas tem uma coerência interna de esquerda, que é entender que o ser humano é bom e o problema é o resto, é a sociedade que o impõe. É o opressor, Exato. Né? Porque aí depois o Marcuse joga isso, ele fala o branco é o opressor, o preto é o oprimido. A polícia é a opressora, o bandido é o oprimido. Ele colocou isso e a gente segue isso porque você aprende desde pequenininho na escola, com a turma do sindicato, claro, que é tudo... E até a direita cai nisso, porque daí quando a direita vai discutir isso, ela fala, não, mas o empresário não é mau, o funcionário já caiu na dicotomia. Já assumiu a premissa. É o socialismo moreno. O nosso socialismo é uma coisa muito nossa. Entendeu agora? Porque eles pensam que a política pública, todas essas políticas públicas de esquerda, é uma lógica de 200 anos. Você vai rebater isso só debatendo no parlamento por 3 minutos? Mas você acha que, a partir disso, isso que a gente vê o Luciano Huck falando aquilo lá, e a gente vendo o pessoal que mora nas favelas, 70% aprovando isso daí, esse tipo de ação policial, você acha que isso vai minando cada vez mais esse discurso da esquerda? Porque o cara tá lá dentro e fala assim, meu Deus, o que esse maluco playboy tá falando? Eu sei o que é vítima da sociedade e eu não escolhi esse caminho. Você acha que isso vai minando a esquerda cada vez mais? Eu acho que a gente tá tendo um despertar à direita nos últimos 15 anos, tem uma tendência de melhorar isso, mas é uma questão geracional. A esquerda, ela se reinventa, se reorganiza, não é? A gente tava com muitos jovens de direita, eu acho que 5, 6 anos atrás, a gente pensava assim, só tem jovem de direita agora, né? A esquerda tá falida, quem vai ser? Aí eles já começaram a ressuscitar uns jovens de esquerda agora, não é? Não, mas eles têm o dinheiro, tem a máquina, né? A máquina, quando estão colocando em publicidade, né? Dinheiro, mas eles têm uma coisa que é a coerência. É triste, sim. Eles não têm uma coisa que é a coerência, porque todo mundo que agora, você falou do despertar, todo mundo que minimamente se informa e acompanha qualquer tipo de discurso, seja de direita ou de esquerda, ou seja qualquer coisa... A turma esquece. Tudo bem, vamos tirar esquerda e direita. A gente sempre fala do afegão médio aqui, independente de Bolsonaro ou Lula, qualquer coisa. Quando vê discurso hipócrita, a turma já tá sabendo, já tá flagrando, seja da direita ou da esquerda. Então, assim, uma coisa que a esquerda não tem é isso, é a coerência. Eu acho que sim, o cidadão tá despertando progressivamente, mas a gente ainda tem uma linha do Brasil que ainda vive muito na pobreza, o analfabetismo é generalizado no nosso país, analfabetismo funcional. As pessoas que... A turma caiu na picanha. Sim, claro. E na cerveja. A turma que cai na picanha e na cerveja cai em qualquer coisa. O Lula tem muita chance de ser reeleito por causa disso, inclusive, pela pobreza do Brasil, pela falta de instrução do brasileiro. Se ele conseguir criar algum abono, algum benefício com relação ao gás, à luz... É isso aí. Imposto de renda... O ano que vem você vai ver um monte de gente com gás. O Brasil é o país do Macunaíma. Sim. O Macunaíma, que é o herói
alguns salafrários. E essa é a pauta que o governo atual está tentando até pegar, que é da segurança pública. Você viu que agora tem dinheiro investido, inclusive, também para propagandas do governo com segurança pública. Não seria o momento propício da direita de abraçar essa pauta, que sempre abraçou agora, e com tudo nela? Os governadores, né? Seria, mas é que quando você falar a direita, a esquerda tem uma organização, a direita não tem, você não sente isso? Total. Porque teríamos que ter... Olha, eles prenderam o nosso líder, ele está incomunicável, né? O que era o líder natural, né, da direita, que era o Bolsonaro. Aí você tem lideranças locais, mas não tem um guarda-chuva, não tem um organograma, você entende? Quando o Lula estava no primeiro mandato dele, lá no meu estado tinha Ideli Salvati, que era... Todo mundo sabia que é o seguinte, quero falar com o Lula, falo com o Ideli Salvati. E os vereadores tinham um caminho, o vereador, o deputado estadual, o federal, tinha um fluxograma. Infelizmente, a direita não tem esse fluxograma. Quem que é o que manda? Quem é o porta-voz oficial do presidente hoje, né? É o Carlos, é o Eduardo, é a Michele? Não, quem está segurando é o Eduardo, né? Esse é o cara que está... Porque se você pensar, todo mundo quer o espólio do Bolsonaro. Todo mundo quer aqueles 60 milhões de votos do Bolsonaro. E o Bolsonaro tem um fã-clube no Brasil que é, não tem o que falar, que as pessoas que... Quem gosta do Bolsonaro ama aquele Bolsonaro, gosta daquele Bolsonaro, é aquele Bolsonaro aí, o cara que vai com a moto, o cara gosta desse Bolsonaro. Que representa o cidadão comum, né? E o Bolsonaro que tomou de bolada nas costas, você pegar aí a turma e eles querem... Eu acho que quem está segurando... É o Eduardo que está lá, que está querendo ou não. Pauta, né? Não, ele está trazendo a pauta. Sim. Ou fala que algum cara, esses caras aí da direita, que seguraram a pauta de direita aqui no Brasil. Não tem um. Não, eu digo trazer pauta. Sim. O Eduardo, querendo ou não, está nos Estados Unidos. Mas é o cara que está lá movimentando isso. É o cara que está movimentando a direita, Eduardo Bolsonaro. Que é uma grande dificuldade da direita em pautar. Porque quem pauta a esquerda... sempre reação. Exatamente. O Eduardo foi lá e pautou isso aí. A gente tem carência também de quadros com pautas. Você olha para a Erika Hilton, ela é representante do transativismo do feminismo, não é? Aí na direita tem a Ana Campanholo ali, representante do antifeminismo. Não, você é antifeminista, pô. Sim, mas é que você está sumida. Lá no meu estado eu tô Você está trabalhando muito, então. Você está trabalhando lá em Brasília. Santa Catarina, né? Então, viajo 5 vezes é isso aí. Você está trabalhando muito. Deputado que trabalha muito não aparece. Você sabe disso. Você tem que não trabalhar. Eu sou estadual, não sou federal. Mas a gente tem carência também de... Quem é o cara que vai falar em nome das armas, né? Do armamento, da legislação? Quem é esse cara? Quem é o grande líder da pauta econômica? Quem é o nosso grande líder anti-propaganda de cotas? Falta um pouco, porque todos nós na direita, uma parte da direita hoje é pró-armas, evidentemente, é Deus, Pátria, Família e Liberdade. É o mesmo discurso, precisaria especializar os nossos deputados, né? Tem um deputado que fala sempre pela pauta do agro, é esse aqui, que fala pelas armas. Escalar os nomes. Isso. Teria que ter um fluxograma daí, vamos se organizar. Que é o que o Lula faz. Mas o Bolsonaro, quando ele montou o gabinete, ele montou o especialista. Então ele montou o Tarcísio, e o Tarcísio também não é... O Tarcísio é um cara de técnico. De infraestrutura. Colocou o Tarcísio, a Tereza Cristina, colocou o Paulo Guedes, colocou um monte de cara especialista no gabinete. No gabinete. Mas faltou construir o Lula, ele coloca o Boulos agora, porque ele... Provavelmente o Boulos vai querer uma popularidade, vai ser candidato a alguma coisa. Sim. Ele faz o esquema, ele faz o nome. Isso, ele joga politicamente os caras lá. Você não tem a sensação de que a esquerda trabalha para 5, 10, 15, 20 anos e a direita trabalha para a próxima eleição? Eu não sei, eu não sei porque eu não sou um cara especialista em política, eu só vejo assim... eu vejo como a população acompanha, entendeu? Eu não sou um especialista. O Alba que é mais especialista. E aí, Alba, você que é o nosso... Não, ele gosta mais do... O ramo da varanda. O ramo da varanda. E aí, o que você acha dessa conversa? Cara, eu acho que como a Ana falou, a esquerda está sempre muito mais organizada, e é o que ela falou, é importante, é definir cada um responsável e ser o da mente, né? Você tem uma questão de segurança pública, você já linkar, fala assim, eu quero saber o que esse cara ou essa mulher está falando mais da direita. Eu acho que seria essa questão. Agora, eu queria te perguntar, Ana, a respeito do... Eu vi o seu 30 contra 1. Da onde vem a ideia do feminismo na cabeça dos brasileiros? Da onde eles absorvem? Porque, assim, tudo isso é tudo chavão. É tudo chavão do que se escuta. Porque essa pauta é uma pauta de elite, que é pauta de universidade e tudo mais. Porque se você for ver ali, se a gente até linkar, as mulheres lá da favela, elas têm uma outra noção de moralidade do que o próprio feminismo. Sim, sim. É que tem vários feminismos, né? Liberal, que surgiu com, principalmente, mulheres brancas, aquelas que lutavam pelo sufrágio. Veja, as mulheres que estavam lutando pelo sufrágio e incorreram, inclusive, em atos e falas extremamente racistas nos Estados Unidos, contra mulheres brancas. Aí depois você tem o feminismo negro. Mas o que é o feminismo do Brasil? Primeiro, ele é uma pauta importada dos Estados Unidos e da França, evidentemente, principalmente. O primeiro livro feminista do Brasil, da Nízia Floresta, nada mais era que uma releitura do livro da Mary Wollstonecraft, entre outros textos que foram trazidos para cá. Como o Brasil incutiu isso na mentalidade do brasileiro?
para mim está muito claro que foi através da mídia. Você falou muito bem que a universidade é o primeiro patamar, que é onde está a elite intelectual do país, né? No caso do Brasil, uma anti-elite, mas onde deveria estar a elite intelectual. Eles concebem lá dentro conceitos extremamente absurdos e eles precisam transformar esses conceitos absurdos, difíceis de digerir, em algo palatável para a população. Inclusive, essa é a teoria desse livro aqui, responde a tua pergunta, a Hidra Feminista. Hidra Feminista. Como que a esquerda conseguiu essa hegemonia de até as pessoas de direita hoje defenderem pautas feministas sem perceber. Até eu sou conservador, mas falam 45 frases feministas durante um discurso, quando sobe num palanque político. Começa com isso, né? A universidade cria um conceito, por exemplo, a Monique Wittig, que criou há 30 anos atrás essa questão do pronome neutro. E se você falasse disso há 20 anos ou 10 anos atrás, ia ser piada, né? Ah, que maluquice, loucura. Ela já estava mitigando isso aí há 30 anos dentro da universidade. Depois vem a militância, depois vai para a televisão, você vê as apresentadoras, as atrizes globais em programas de auditório, ou as apresentadoras de programas de auditório usando aquela linguagem. E a mídia já entrega, a grande mídia já entrega o conteúdo, que é uma novidade e que é anômalo para o brasileiro normal, para o brasileiro comum, como se fosse uma coisa indiscutível. Por exemplo, pronome neutro, o que pensam os preconceituosos que ainda não adotaram? Do nada, entendeu? Por exemplo, homem de saia, a febre que está ganhando o mundo. Meu Deus, eu não vejo ninguém. Mas isso é o UOL. O UOL não vale. O UOL não vale. Força a pau. A Hidra é aquela que cortava a cabeça. Você corta a cabeça, nasce de novo. Essa é a ideia do livro. O feminismo você pega de um lado, a outra cabeça tá... Você corta a cabeça e nasce... E ela matava só com o bafo dela. Ela tinha um bafo. É mesmo. O bafo da Hidra matava com o bafo as pessoas. Esse livro é o resultado de 6 anos de trabalho como deputado estadual. A gente mapeou como que alguns projetos de lei conseguem se tornar realidade no Brasil. Por exemplo, a Lei 12.015 de 2009, que diminuiu a pena do estuprador, que antes podia ser de 20, 22 anos, para 12 anos. E aí a gente estuda no livro como o movimento feminista consegue baixar a pena do estuprador pela metade e dizer que está fazendo isso em favor da mulher. Não é uma loucura isso? O estuprador podia, antes de 2009, pegar 12 anos por atentado violento ao pudor e 12 anos por estupro. Juntando os dois pesos, podia pegar 24 anos. E na maior parte das vezes, o criminoso, o estuprador que viola uma mulher, faz conjunção carnal violenta, que introduz o pênis na vagina, ele também introduz o pênis em outros lugares. Desculpa a linguagem. Mas isso geraria a incorrência em 2 crimes, o cara podia pegar 24 anos. Um deputado do PT apresentou o projeto, as deputadas feministas apoiaram maciçamente e o Brasil mudou. Então, em 2009, agora o cara que podia pegar 20 anos antes pega 12. E por quê? Porque o feminismo defende as mulheres. Faz sentido isso? Boa parte do nosso debate ali do 20 contra 1 foi sobre isso também. Eu falei sobre o Champinha e uma das debatedoras sentou na minha frente para dizer que não era justo usar o caso daquela moça que foi estuprada por 5 dias pelo Champinha para defender a redução da menoridade penal. Uma feminista falando para mim que o caso dela não serve. Ou seja, o Champinha não tem que ser penalizado. O Champinha só ficou preso porque ele foi internado lá, né? Então, mas aí que está... A esquerda, ela está perdendo muita gente indo para a direita justamente por isso. Porque eles pegaram tanta minoria que você acaba contradizendo. Vira uma contradição. Isso é a contradição da esquerda, né? Mas é o PSOL. Mas isso não é o PTzão velho. Sim. O PT velho era... Nós queremos ganhar igual você, era o sindicato. Queremos ganhar mais. Era mais materialista, era mais marxista original. O PT velho pega a pau. Era o rico. É o que o Mano Brown fala, tem que voltar pra base. Mas essa contradição até com a Ana. Por exemplo, a Ana sendo mulher, considerada uma das minorias, ela não aderindo à pauta feminista, pode acontecer tudo. Já pode acontecer tudo de ruim com ela que é justificado. Inclusive, eu fui expulsa da bancada da mulher, né? Então tem 3 mulheres no meu estado e eu fui expulsa. Só que tem uma bancada de 2. Primeiro contrassenso, bancada de 2, né? Eu fiz um projeto de resolução para extinguir a bancada, até agora não avançou. Justamente porque a mídia botou uma notinha no jornal. Quem que são os deputados malucos que vão apoiar a Ana Campanholo se no ano que vem a gente bota o nome deles aqui? Saiu uma notícia assim. Então, mas você não quer ir para Brasília? Não. Eu tenho pouquíssima ambição política. Eu amo Santa Catarina, amo trabalhar na minha base. Minha filha chama Catarina, né, por causa disso. Não, mas tem que ir pra Brasília pra fazer lei, pô. Pra mudar o jogo. Não é assim que funciona, Anitta. Anitta, você sabe que não tem tô tranquilo na política. Não tô tranquilo, trabalho pra caramba, só que tem que ter base. Se não chega no poder lá em cima, sem base, não adianta, não tem poder real. Você tem poder eleitoral, mas não tem poder real. Você tem capital político pra se eleger, mas não tem poder político pra realizar nada. Sistema domina. Exato. Eu tô construindo uma base, eu tenho 75 vereadores, quero chegar a 150 vereadores, tenho alguns prefeitos, não vou nominar pra não prejudicar as negociações, mas eu tenho alguns prefeitos, vereadores. Quando eu tiver 150 vereadores, eu poderia ir no futuro. Eu tenho um pensamento muito de time. Eu quero que o meu partido junto prospere. Eu presido hoje. Teve uma treta aí que o Sami estava falando.